tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. É só Deus que faz essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mostrar aqui para o senhor, pastor Carlos, como já está a nova congregação, toda armada, coberta. Eita glória! A partir de segunda-feira, em nome de Jesus, Pete já vai, mas os pastores já vão estar trabalhando aqui, os irmãos vão estar trabalhando aqui no rodapé, né? Fazer o piso, já ajeitar o piso. E tudo certo. Em nome de Jesus já deu tudo certo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui no Amazonas, especialmente na comunidade Leão da tribo de Judá. E estamos aqui para mostrar mais um trabalho do projeto Arrependa-se. É um projeto sério, um projeto que tem feito muitas missões aqui no Amazonas. Então, se você é um semeador do projeto Arrependa-se, você tem semeado, continue, porque é um projeto sério, é um projeto que realmente é verdadeiro. Na pessoa do pastor Carlos Cardoso, nós queremos agradecer a vida dele. E aqui está uma congregação onde nós estamos construindo para louvar e glorificar o nome do Senhor. São 3 igrejas, essa é a primeira das 3 que é ser construída, e nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e por todos que têm contribuído. No nome de Jesus, a paz. Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Entrei um pouco mais cedo e a gente está com muitos acontecimentos proféticos, né? Para falarmos, né? A pergunta que eu estou recebendo de muita gente é se está próximo a volta de Jesus. E, com certeza, está muito próximo a volta de Cristo. Está muito próximo a volta de Jesus. Glória a Deus. Eu entrei mais cedo. Esses dias eu tenho muito compromisso e muito preocupado, mas a gente sabe que Deus é o dono da obra, né, irmãos? Deus é o dono da obra. Agora eu digo assim, irmãos, é difícil, né, dizer para muita gente não entrar em pânico. Eu estou vendo muita gente entrando em desespero, né? Como que se o fim do mundo fosse acontecer amanhã. Deus abençoe, irmão José.
Augusto lá no Instagram, irmã Cláudia, irmão Schmidt Santos, irmã Lisângela. As pessoas estão vivendo como se o pânico está tomando conta do coração, da mente, como que se o mundo fosse acabar amanhã. E Israel, irmãos, passou por conflitos muito maiores do que está passando, né? Muito maiores. E está de pé. Está de pé. Israel está de pé e continuará de pé. Tem muitas coisas sendo feitas nesse tempo, mas a gente vê que tudo é uma preparação. E o nosso coração, irmãos, eu sempre digo, o crente que tem a consciência limpa e azeite na lamparina, você deve continuar vivendo, trabalhando, estudando, como que se Jesus pudesse voltar agora. Agora, crente que vive com a consciência pesada e não tem relacionamento com o Espírito, esses ficam desesperados por falta de conforto, de consolo, de comunhão com o céu, né? Já criaram vídeos aí de ataque nuclear no Brasil. Eu já falei para vocês, né? Que todos as salas, que todos os preparativos para um ataque nuclear, uma terceira guerra mundial, no Brasil, a única cidades que seriam destruídas seria Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, mais nada. Mais nada, porque o solo do Brasil não pode ser destruído. Então, isso é uma realidade, né? Então, as pessoas, irmãos, precisam, com urgência, descansar na palavra de Deus, na presença de Deus e confiar. Confiar no que está escrito na palavra. Eu prefiro ficar com a palavra. A palavra de Deus não erra, não falha, não mente. Então, se fosse para mim falar algo para vocês, eu falo, mantenha a consciência limpa e um relacionamento profundo com o Espírito. Que eu tenho certeza que o pânico e o medo não vai tomar conta do seu coração. Agora, quando a pessoa ela tem a consciência suja e não tem presença de Deus, o medo toma conta. Porque o inconsciente trabalha. E se eu ficar na volta de Jesus e se acontecer, meu irmão, é difícil. É difícil. Então, não se desespere. Não se desespere. Não se apavore. Porque ainda Deus está no controle de tudo.
Uma das coisas que me levou a estudar o Apocalipse, que me levou a entender mais, né, a lutar por ter um entendimento, São Paulo seria só a capital, Rio de Janeiro só a capital e o Distrito Federal. Que as bases de tudo no Brasil é São Paulo, Rio e Brasília. Foi que o Apocalipse, ele nos leva ao céu, meu irmão. O Apocalipse nos tira da terra. O Apocalipse, ele tira todo o medo, porque ele mostra a soberania. João viu que Jesus está sentado no trono. Meu irmão, quem está sentado no trono é quem governa. Quem está no governo de tudo não são os homens. Quem está no governo não é Putin, não é Trump, não é Netanyahu. Ele só obedece o que está escrito na palavra e pronto. Jesus não está desesperado no trono, Jesus não está descabelado no trono, Jesus não está com medo no trono, porque antes ele subir ao trono, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O Cristo que está sentado no trono, ele tem poder no céu e ele tem poder na terra. E é ele que está no governo do universo. Ele está no governo do universo. Então, o Apocalipse nos revela, veja que quando você lê Apocalipse 6, versículo 1 e 2, você vai ver que o anticristo, ele tem um arco na mão, mas ele não tem a flecha. E você aprende no Apocalipse por que o anticristo não tem a flecha na mão. Porque todo juízo apocalíptico não sai do anticristo, do diabo, da besta, do falso profeta. Todo juízo do Apocalipse sai das mãos de Cristo. Veja que o início do juízo, quem abre os selos é Jesus. O livro selado, quem abre os selos é Jesus, não é o anticristo, não é os Illuminati, não é o Clube Bilderberg, não é o Fórum Mundial Econômico. Quem abre os selos do juízo é Cristo. E o anticristo já se aparece só com o arco na mão. Por quê? Porque a flecha está na mão de Cristo, não na mão dele. Todo juízo que virá sobre a terra virá de Cristo. Veja que quem vai tocar as trombetas não são demônios, são anjos. Quem vai derramar as taças não são demônios, são anjos. Então, o que a Bíblia está nos revelando? Que quem está no controle de tudo, quem está no controle de tudo, não é os Illuminati, não é os globalistas, não é a ONU, não é Trump, não é Netanyahu, não é Xi Jinping, não é Vladimir Putin. Quem está no governo de todas as coisas é aquele que está sentado no trono. O que esses líderes globais estão fazendo? Somente obedecendo o que está escrito na palavra. E o cenário do Irã se abriu agora para um cumprimento muito profético, que é a construção do terceiro templo. É incrível o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos vendo. Para onde tudo isso está apontando já? Para uma falsa paz, que trará a permissão do terceiro templo. Eu tenho batido nessa tecla, isso está para acontecer nos próximos dias. Nos próximos dias. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus.
Amém? E eu fiquei chocado, irmãos, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui passou desapercebido pelo pastor Carlos. Olha só, Israel fecha embaixada, consulado no Brasil após ataque ao Irã. Não há previsão para reabertura e tal. Isso foi no dia 13 de junho. E sobre isso, irmãos, eu não tinha apercebido que houve, olha só, há relatos de que a embaixada de Israel em Brasília foi pichada, a embaixada confirmou que está funcionando, mas com adaptações de segurança devido à situação. Isso aconteceu após atacar o Irã, levando o fechamento da embaixada e alertas de segurança em diversos países, incluindo o Brasil. Então, veja que eles picharam e colocaram papéis dizendo que o Lula é contra. Ele é contra o Estado de Israel e a favor do Irã. A polícia, né? Ela reforçou a segurança em torno da embaixada de Israel, principalmente em Brasília, após os ataques. Irmãos, não é um absurdo. E aí saiu uma pesquisa, irmãos. Como é que pode um país, né? Um país cristão, um país que carrega o nome de cristão, né? A gente vê um posicionamento. Vê se aí uma pesquisa que os brasileiros estão mais do lado do Irã do que de Israel. Agora eu queria saber, eles devem fazer essas pesquisas em universidades, em escolas e não na rua, né? Olha aí, ó, de que lado estão as grandes potências e o Brasil no conflito entre Israel e o Irã? Existe o temor que este conflito tenha repercussões maiores, desde alta de preços internacionais de combustível, alimento, envolvimento de grandes potências no conflito. Estados Unidos quer a rendição total do Irã. China tem apoio ao direito de defesa do Irã. Rússia condena Israel. E o Brasil faz fortes críticas a Israel, né? Olha só, a gente vê que o Brasil, ele declarou abertamente ser totalmente ele declarou abertamente apoio ao Irã. E aí eles fizeram uma pesquisa entre as pessoas, né? As pessoas... Eu não estou achando a matéria aqui, mas as pessoas elas estão dizendo que estão mais a favor do Irã porque Israel atacou primeiro. E aí a gente vê, né? Infelizmente, irmãos,
eu falei isso no podcast essa semana e volto a falar aqui para vocês. A gente está vendo a doutrinação, né? O que é a doutrinação? A gente está vendo claramente a lavagem cerebral que está ocorrendo em universidades, escolas, e a gente vê que Israel está sendo colocado como o patinho feio da história e o Irã como uma vítima dos globalistas. E a agenda mundial, né? A vontade de quem comanda tudo é dividir totalmente a população para que em algum momento daqui para frente o povo se autodestrua. Então eu digo assim, Israel fez uma convocação, duas coisas Israel fez. Mas eu digo assim, irmãos, nós temos que olhar para uma nação como o Brasil, que se diz cristã, pessoas religiosas, né, que andam com crucifixo e com Bíblia debaixo do braço, sem conhecer nada da Bíblia, declarando. Veja que o padre Lancelotti ergueu a bandeira da olha, ele ergueu a bandeira, olha lá, dos palestinos em cima do altar, né? Então, eu digo para vocês, é complicado. E daqui a pouco vocês vão ver pastores, olha lá, o Lancelotti. Quer dizer, isso é um absurdo dos absurdos. Então, a lavagem cerebral, ela vem de todos os meios, e você vê que cada dia mais os brasileiros que se dizem cristãos estão contra o berço do cristianismo, que são os judeus. Infelizmente, é um nível de ignorância absurda. E agora, irmãos, a gente está vendo